segunda metade da década de 70, eu fiz o primeiro vestibular na Federal, passei em estatística e fui fazendo curso lá no Centro Politécnico. E já comecei, uns 1 ano, 2 anos depois, já comecei a militar num centro acadêmico. Na época era centro acadêmico por setor, não tinha centro acadêmico específico de curso. A gente estava começando a reorganizar dentro do movimento estudantil os centros acadêmicos. Em 78, 79 eu comecei a me envolver um pouco mais. A gente começou a ter o movimento de rearticulação da UNE no Brasil. E eu participava dos congressos da ProUni, em São Paulo, na PUC de São Paulo, na USP, em Curitiba. E aí a gente reorganizou o DCE. Então a gente reorganizou a UNE, no congresso da UNE, participei, a gente viajou para lá, o ônibus foi parado com metralhadora, todo mundo revistado, quer dizer, vários ônibus foram parados, jogaram bomba lá no congresso. Ação política interna na universidade, externa, delegacia de ordem política e social, os agentes do SNI, da ASE, que era a Associação de Segurança Interna que tinha dentro da universidade, pessoas que eram dedo duro e denunciavam as coisas que você estava participando e organizando. As reitorias eram de direita ainda, né, conservadores, parentes do Ney Braga, o irmão do Ney Braga foi reitor, os professores eram conservadores, a maioria, mas aí já tinha sindicato, já teve as primeiras greves, a gente começou a fazer ocupação da reitoria, começou a fazer, não sei se você conhece lá em Curitiba, o pátio ali da reitoria no fundo, a gente fez acampamento ali. A gente saía fazer pichação pela anistia, né? A anistia foi em 79. A anistia ampla, geral e restrita, que está sendo discutida até hoje pela questão que anistiou também os torturadores, né? E eu conhecia os presos políticos, sabia como é que eram as torturas. O dia que às vezes que a gente ia lá no presídio da U, tinha 2 presos políticos. Um deles já tinha tentado suicídio, o outro, quando saiu do presídio, se matou, né? Teodoro Gershkov. E ele, numa das visitas que eu fiz lá, ele denunciou para um jornalista que estava lá, denunciou as torturas que ele sofreu no presídio, né? Que está lá no livro Brasil Nunca Mais, essas coisas todas. E nunca foi publicado. Nunca foi publicado porque era um negócio que era muito difícil ser publicado, né? Em jornal normal, comum, do dia a dia. Mas a gente ficava... E ele, no dia que ele estava fazendo essa entrevista, eu estava lá e ele veio e pegou tremendo, né? Então você sentia na carne essa realidade. E ele passou por uma Operação Bandeirantes, a prisão, ele era do Partido Comunista, que o pessoal que foi preso na década de 70, 74, 75, 76, foram presos, não eram militantes da luta armada, eram militantes pela redemocratização, transformação, só que num partido clandestino, né? Um partido de esquerda que era ilegal. Então eles foram todos presos, né? Um monte de gente desapareceu e a gente tinha muito contato com essas pessoas, sabia e fazia reunião. A gente começou a participar desses grupos de militantes e cada pessoa num grupo, num tipo de grupo. Você tinha muito AP, por exemplo, a Ação Popular, que era ligada à igreja, só que é a universidade. As coisas foram suavizando com o tempo, foram ficando mais tranquilas, mesmo apesar de que em 79 você teve mortes ainda, né, desaparecimentos. Dentro do movimento operário era muito pressionado, né, o pessoal, os sindicatos eram maioria pelegos e a oposição era muito difícil de ganhar. O próprio sindicato que a gente estava sendo construído, a PP, a PUF, a Associação de Professores da Universidade Federal, e o movimento sindical também, o movimento dos funcionários da Federal, também foi um movimento que levou muito tempo para... Mas é bem tudo isso que eu estou falando é dentro de um contexto que vai de 78 até 85. Você sentia algum controle? O meu pai era militar. Uhum. E ele tinha amigos que eram do SNI e tal, e que falavam para ele, ó, teu filho está lá, com cuidado. Então você era monitorado? Foram pichar, claro, tanto eu era monitorado que eu tenho ficha no Delegacia de Ordem Política, que está no arquivo público hoje, né? Tem uma ficha pessoal minha lá. E onde eles põem lá de 78, 79 até 80, tudo que eu fazia, as reuniões, passeatas, manifestação,
tudo que eu fazia. Quer dizer, eu tava pichando o muro, fui preso, tá lá, né? E daí a gente saiu, fez passeata, né? Na rua já, no mesmo dia. Então no outro dia, né? Era uma coisa constante. Participou da reunião do PMDB Jovem, participou do ato público do 1º de maio, participou da reunião do DCE, participou disso, daquilo, tudo está fichado porque tinha agentes. Alguns a gente conhecia do DOPS ou agentes da própria universidade, né, que faziam esse controle, né, Mas tortura não chegou a ser torturado? Não, eu e nem ninguém que eu tenha conhecido nessa época chegou, a não ser as pessoas que estavam lá presas, né? Quando você participou daí eu participava do Comitê Brasileiro de Anistia, visitava essas pessoas e conhecia aí o processo de tortura. Mas já estava no declínio, né? Já tinha diminuído da parte desse grupo, vamos dizer, os próprios militares já estavam passando por um processo de divisão. A crise econômica tinha provocado a hegemonia que tinha do governo militar. Eles tinham um grupo militar de duros, que eles chamavam, né? Uma direita mais reacionária, que jogava bomba. Isso jogar bomba nas bancas de jornal, que a gente tinha jornal de esquerda. Era muito comum nessa época você ter um monte de jornal. Movimento, o jornal, o Versus, tinha o jornal do PCzão, o jornal do MR8. Cada grupo político tinha um jornal. O jornal da Libelu, que tem até hoje. As pessoas vendiam esses jornais na rua, né? A gente vendia. E a forma de pressão da direita, tinha comando de caças comunistas, era jogar bomba nas bancas de jornal, né? Teve gente que foi morta ainda em outros lugares do Brasil, jogando bomba na OAB, jogando bomba na ABI, Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro. Então você tinha ainda uma repressão que era os estertores do regime, vamos dizer assim, né? O último grito, porque os próprios militares já estavam tentando barrar esse tipo de coisa, passando por um processo de transição para passar para um governo civil, né? Que é o que aconteceu depois com a eleição indireta, que o Tancredo acabou sendo eleito. O Tancredo era da Arena, quer dizer, era uma transição consentida, uma transição pela elite, pela burguesia e tal. Mas ainda tinha, então, a gente conhecia alguns agentes do DOPS, né? A gente conhecia, eles fotografavam a gente fotografava eles nas manifestações. Geralmente eram os caras que tinham um óculos escuro, altão. Então aquele lá deve ser, ou né? A gente já... Então tinha essa pressão, vamos mais psicológica, vamos dizer, no meu caso, né? Apesar de que, como eu te falei, teve cara que fazia teatro comigo que foi encapuçado e tal, ameaçado. Tinha ainda. Ameaça tinha bastante. Ameaça tinha, né? Na minha casa eles picharam Zé Roberto, porco comunista, né? No muro da minha casa. O pai militar, imagina, olha lá o que está escrito lá e tal. Vamos lá pintar, né? Vamos lá mexer e tal. Porque você tinha uma pressão constante nas pessoas que faziam militância e eram conhecidas. E quem fazia isso eram os dedos duros, desde 64, as mesmas pessoas que participavam dentro da universidade. Tinha pessoas nas salas de aula, às vezes, que a gente sabia que eram meio, né? Eu tinha dedo duro dentro da universidade? Tinha. E tinha organização dentro da universidade, específica para fazer denúncia ou fazer relato desse tipo de coisa, né? A gente estava dentro de um contexto de redemocratização, ainda você tinha um governo militar, só que os movimentos foram crescendo, que não tinha mais como parar, né? Não tinha mais como você segurar movimento sindical, movimento estudantil, movimento da igreja, movimento de moradores, movimento de associações, movimento de tudo que é tipo, que você imaginar, existia. E todos eles tinham, apesar de serem diferentes na sua organização, na sua ideologia, todos eles tinham o quê? Uma finalidade: eleições diretas, redemocratização, fim da ditadura militar, organização social, organização da população. Então isso era uma coisa que acabava favorecendo a gente, porque a gente tinha mesmo sendo diferente, a gente tinha uma união nos movimentos, né? Acabava brigando internamente. Por exemplo, dentro do movimento, todos os movimentos tinham movimento feminista. Tinha a ala do PMDB, uma ala da igreja e uma ala do PT. Depois a igreja acabou se afinizando com o PT, né? Mas era muito particular e muito específica essas diferenças. E dentro dos partidos políticos tinha as várias alas também, né?
tinha os deputados com quais a gente tinha contato, que eram do antigo MDB, que entraram no PMDB, que eram deputados que apoiavam os movimentos, desses movimentos todos. Tudo isso favorecia um pouco. A gente tinha senadores, daí a gente já tinha gente que estava em Brasília. Quando eu fui preso, a primeira coisa que eles fizeram era telefone de Brasília para o delegado, né? Existia uma pressão social, partidária, institucional, já de vários níveis, e começava a aparecer na mídia tudo isso também. Então a gente tinha uma divulgação, tinha um reflexo que também pressionava, que fazia com que não acontecesse mais as coisas como aconteciam um pouco antes, né? Quer dizer, então o que eu posso dizer assim muito tranquilo é que eu passei por um processo mais suave dentro do contexto da ditadura militar, que é o processo já de pós-75, onde você já tem a reorganização dos movimentos sociais. 78, o ABC, as greves do ABC, houve intervenção no sindicato, prisão existia em Curitiba também prisão dos sindicalistas, ou impedimento deles ganharem os sindicatos. Era uma pressão muito grande, porque o próprio movimento operário tinha os seus pelegos também, né? Os partidos políticos tinham, o pessoal da direita, pelego, em todo lugar tinha. E a gente estava ali no embate, só que a gente era muito mais visível, a gente tinha muito mais organização e estava dentro de um contexto que favorecia essa situação, né? A gente sabia que tinha associação, a ASE, né, que chamava Associação de Segurança Interna, que existia desde 65. Dentro da universidade. Dentro da universidade. Que era um organismo que os reitores eram de direita, os reitores compactuavam com o governo federal e estadual, etc. Então você sabia que tinha, mas dentro de sala de aula era cada vez mais difícil, por quê? Dentro da sala de aula, mesmo você tendo professor conservador, a gente tinha centro acadêmico, a gente fazia greve, nós fizemos greve na história, uma das primeiras greves que a gente teve de estudantes da Federal foi do meu curso, da minha turma de História da Federal. A gente parou uma semana o curso. Então a gente tirava o professor, a gente já tinha esse poder de tirar professor, brigar com o professor, fazer greve, Então, muitos professores eram conservadores, né? Tinham apoiado a ditadura militar, apoiavam o partido que era a antiga Arena e agora o PDS e tal, a gente sabia disso. Tinha as pessoas que eram, vamos dizer, mais militantes do governo dentro da universidade, elas eram mais escondidas nesse momento, já eram mais camufladas, já eram mais... Tinha gente que dedurava, que falava das reuniões, por isso que eram anotados, pessoas que faziam relatórios para a Delegacia de Ordem Política e Social, ou para essa associação interna da universidade, e ela tinha ficha, os militantes. Ou se tinha, os militantes tinham ficha, ou as organizações tinham ficha. E essa ficha, ela era constantemente feita, entregada para o delegado, e o delegado fazia lá um relatório, maquininha de escrever, né, e a assinatura do cara lá, né? Uma parte dessa documentação você tem acesso hoje no arquivo público, dá para até você descobrir algumas pessoas quem era. Algumas a gente sabia, outras a gente não sabia. Mas era uma coisa mais tranquila, né? A gente não temia, a gente não tinha medo disso, né? Era uma coisa mais... Foi suavizando, vamos dizer assim. 78 diante foi diminuindo. 79 para frente, 80, 81, 82 principalmente, aí ficou muito mais tranquilo. Até aí ainda tinha, né, um processo de repressão. Tanto que eles pararam de fazer o fichamento, né? Ou pelo menos não está lá, né? A gente não sabe daí como é que ficou essa situação. Ele vai até uma data que é 80, 81, mais ou menos. Então tinha gente que estava nas reuniões com a gente e estava lá anotando o que você estava fazendo, o que você estava discutindo, o que você estava falando. Fulano, Beltrano, está lá o nome de todo mundo que estava na reunião, de todos, né? Você pega os documentos, você vê tudo isso. Os professores mais progressistes, eles tinham dificuldade para manter suas aulas, essas coisas? Não, era difícil de entrar a fazer concurso, né? Isso era mais difícil. O controle era na entrada. O controle era na entrada. E tanto que a maioria dos professores com quem a gente tem aula nunca fizeram concurso na universidade, né? Eram parentes, amigos de alguém e foram entrando. Aí quando começa a ter os concursos mais com banca mesmo, isso aí já é na década de 80 e aí começa a transformar a universidade, porque os professores são outros, uma outra cara, né?
mas geralmente eram pessoas que nem tinham feito concurso para entrar na universidade. Tem porque a história se faz de processos sociais de longa duração, onde você tem pessoas que participam, né, da academia, como professores, como funcionários, e tem os seus valores sociais, né, valores conservadores. Geralmente, via de regra, uma grande parte das pessoas tem um valor conservador. E para você mudar isso, vai num processo de geração, né, de longo prazo, para você transformar. A universidade começou a mudar um pouco já na década de 90, quando ela teve que ter quadros com mestrado, doutorado, que não existia. A universidade era uma coisa muito fechada, muito provinciana, muito fechada em si mesmo. Estou falando aqui no contexto da UEPG já, né? Os professores não saíam daqui para fazer mestrado, doutorado, então há uma pressão do próprio governo para a universidade ter formação. Formação que eu falo aqui já é mestrado, doutorado, tal, né? Qualificação profissional. E aí eles têm que fazer concurso e fazer os professores entrar com mestrado e doutorado. E aí começa a vir para pessoas de fora, né? No meu caso, no curso de História, teve o primeiro concurso em 89, que entrou um professor de Curitiba, e daí em 91 já teve 9 vagas, entrou pelo menos uns 5 de Curitiba. E começou a vir gente de fora. Em quase todos os departamentos começou a acontecer isso. Isso provocou um enfrentamento, um embate interno dentro da estrutura da universidade, que era conservadora, que era praticamente pró-regime militar ainda, né, que não existia mais, mas os valores que as pessoas tinham eram os mesmos. As disciplinas que existiam, você via como que era, não tinha teoria, não tinha uma discussão política mais de esquerda ou mais de oposição, era uma coisa muito conservadora. E ela vai, até essas pessoas irem se aposentando, ela se mantém na estrutura de poder. Então a gente sofreu muito isso na carne, nesse processo inicial de dar aula aqui. Você pegava os piores horários, um monte de disciplina, ainda tinha aula de educação moral e cívica, ainda tinha quase que uma coisa parecida com o EPB, né, para os alunos em geral. E esses professores foram se aposentando, uma das primeiras gerações da UEPG, da década de 50, 60, foram se aposentando na final da década de 90. Só que muita gente que entrou nos concursos ainda tinha eram mais novos, mas tinham a mesma formação de mentalidade. Foram formados para esse conservadora, exatamente. Então esse grupo se mantém até hoje dentro da universidade, né? Ou como funcionário, ou como professor, e mantém uma estrutura conservadora de pensamento, de valores sociais. E a universidade, então, por isso ela tem uma cara conservadora, burocrática, né? Onde, quando você fala de um movimento social, do MST, do movimento indígena, do movimento negro, para eles é uma coisa ainda muito complicada, muito, né? As pessoas são muito ligadas à igreja, muito ligadas a valores que, né? Aqui em Ponta Grossa, para ter uma ideia, nunca teve, dentro da igreja não teve esquerda da igreja, não teve as comunidades eclesiais de base. Então isso é um reflexo da cidade, que é um reflexo dentro da universidade, né? Da instituição. A instituição era um pouco a cara da UEPG, um pouco a cara da universidade da cidade de Ponta Grossa, né? Agora as pessoas têm saído daqui para estudar fora, fazer mestrado, doutorado, e isso acaba provocando uma transformação na mentalidade. Se você tem contato com outro lugar, muda, né? Propicia a mudança da cabeça das pessoas. Quando você fica muito encastelado no teu ninho, né, você tem uma tendência a ser um pouco mais conservador, um pouco mais, né, fechado naquele meio, naquele ambiente, e o próprio contexto geral da região favoreceu esse tipo de coisa dentro da instituição, né? Favorece até hoje ainda, né? Um reflexo disso é as reitorias que a gente tem até hoje, né? São os mesmos grupos políticos que tem praticamente desde os anos 50 aqui, né? Claro que há uma mudança de mentalidade, mesmo dentro deles, eles têm que mudar, eles têm que se adaptar a algumas circunstâncias que o momento histórico traz, propõe e tal, mas eles continuam mantendo alianças com os grupos conservadores, né? Vamos chamar as elites, né, da região. Quer dizer, há todo um processo de, né, manutenção dessas alianças dentro da instituição com a sociedade externa aqui fora E a universidade é muito voltada para esse tipo de comunidade, a comunidade
não a comunidade e o povo de Ponta Grossa e tal, a comunidade, a associação comercial, industrial, são as empresas, as indústrias, a CCR, bababá, e vai por aí afora. Quer dizer, a universidade ela ainda é de elite para elite, e muita gente até faz discurso que só tinha que ter aluno de Ponta Grossa, né, aqui, ou só quase de professor de Ponta Grossa. Você ainda ouve esse tipo de mentalidade, né? Universidade parece que ela não tem aquele contexto do universo, ela tem que ser um negócio, né, restrito à região da cidade para ela formar as elites da própria cidade, né, para atuar nas empresas da elite da própria região de Ponta Grossa.